Ora viva e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então no vídeo passado ficámos a conhecer algumas funções do P5JS. Então se vou só recapitular, aqui portanto temos a função setup que corre apenas uma vez e é onde definimos inicialmente algumas características do nosso programa. Por exemplo, aqui temos apenas o Create Canvas, que cria este canvas que está aqui a cinzento, ok? Eu dou-lhe a dimensão em pixels, 800 por 600. Depois, deixa-me só aumentar aqui o tamanho do texto. Depois temos a função draw que corre infinitamente, portanto, tudo o que eu colocar entre estas duas chavetas vai ficar aqui a correr infinitamente. E então, primeiro temos o background, em que se lhe der apenas um parâmetro, eu estou na escala de cinzentos. Se lhe der 3 parâmetros, eu tenho as cores RGB e ele aceita valores entre 0 e 255. Ok? Depois temos o stroke weight, que serve para definir a espessura do traço. O traço, portanto, se for o traço numa linha, num ponto ou numa forma geométrica, podemos sempre definir a espessura do traço. Aqui, portanto, eu tenho o traço A1. Eu vou pôr aqui este traço a preto, só para ele aparecer aqui. Portanto, é um pixel. Depois do stroke a 0 é a cor do traço. Está aqui tudo com comentários. E eu vou colocar este programa na descrição do primeiro vídeo e fica aqui também na descrição deste vídeo. Portanto, o stroke define a cor do traço, o fill define a cor do preenchimento, que é o interior, e depois por último temos o comando da forma geométrica, em que ele precisa de 4 parâmetros. O primeiro é a coordenada x, o segundo é a coordenada y, o comprimento e a altura. Depois aqui para fazer a circunferência é exatamente o mesmo, só muda é o comando, que em vez de ser rect é elipse. Depois temos o comando da linha, portanto eu preciso de lhe dizer a coordenada do início e a coordenada do fim. E por último temos o ponto, em que só temos o x e o y como parâmetros. E depois temos aqui os comandos para desenhar texto. E aqui o que estamos a fazer é, eu coloco o x, dois pontos, espaço, que é um texto fixo, que não muda. E depois uso o sinal de mais para adicionar mais coisas ao texto que eu queira que apareça. Eu uso esta variável, que é o mouse x, é uma variável de sistema, que me devolve a coordenada x do rato, e depois é a coordenada mouse y que me devolve a coordenada y do rato. E pronto, este foi o nosso primeiro exemplo. Portanto, eu vou aqui gravar e vou fazer aqui um ficheiro novo. Vou-lhe chamar WKS2, que é o Workshop 2. Vou copiar aqui algumas coisas do primeiro programa. Portanto, isto fica aqui, este fica aqui. E para já vou ter só o texto. Ok? Ficamos só assim com o texto da coordenada x e y do rato. Depois já tiramos. Então vamos começar aqui com uma variável que me vai armazenar um valor x. Eu vou-lhe chamar pos.x. Depois vou criar outra variável que me vai armazenar um valor de posição em y. Já vamos ver para que é que isto serve, ok? Então, aqui no setup, eu vou começar por atribuir valores a estas duas variáveis. E eu vou atribuir valores aleatórios. Então eu vou dizer que o pos.x é igual a random, e o random vai receber um valor. Por exemplo, se eu colocar aqui um valor 100, ele vai-me dar um valor entre 0 e 100. Eu agora quero saber qual é que é o valor que foi calculado ali aleatoriamente. Então eu vou usar aqui um comando novo, que é o console.log. E reparem, este é o valor. Portanto, o console.log
vai-me imprimir coisas aqui na consola. Ok? Está aqui a consola. Se eu, por exemplo, quiser escrever um texto, olá, ele escreve-me o texto. Ok? E imprimir coisas na consola é super útil para, para desenvolvermos o nosso programa. Ok? Às vezes não sabemos o que é que está a acontecer e é bom sempre ter aqui digamos um output, desculpem lá estar a usar a palavra em inglês, mas pronto, é um output de coisas que a gente quer que apareça para nos ajudar a conduzir um bom desenvolvimento do programa. E neste caso, eu quero imprimir ali que valor é este que é calculado ali no setup. E é este valor. E reparem que ele dá-me aqui estas casas decimais todas. Eu não quero estas casas decimais. E então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ABS. Ora, não é um ABS. Eu vou fazer um for. Ok? Portanto, se eu parar e correr, pronto, um for o que faz é ele arredonda-me o valor daquelas casas decimais para baixo para o próximo número inteiro. Ok? Então, portanto, eu sei que aqui inicialmente eu estou a calcular um valor aleatório para a variável pos x e agora vou fazer o mesmo para a pos y e vou imprimir também aqui na consola. Portanto, eu quero imprimir, neste caso, dois valores e a maneira simples de o fazer é, eu tenho o primeiro pos x, eu tenho que concatenar aqui um texto de separação, eu vou pôr este espaço entre aspas e depois com o outro mais eu vou pôr pos y. Ele assim mostra-me o primeiro que é o pos x e o segundo que é o pos y. E se eu agora vier aqui à função draw, tenho o comando rect para um retângulo, eu vou buscar o valor que está armazenado na variável pos x e pos y e vemos que vou pôr aqui um fill a cinzento. Pronto, vemos que estamos ali na coordenada x 4, y 44. Pronto, é aqui o canto superior esquerdo do quadrado. Agora, vamos aqui ver uma função nova que é, eu quero que sempre que eu carrego numa tecla, eu quero calcular aqui uma coordenada nova. E então, para isso, temos uma função chamada keyPressed. Atenção ao P maiúsculo, ok? Função keyPressed detecta quando uma tecla é pressionada. Pronto, então temos aqui a função keyPressed. E sempre que uma tecla é pressionada, vamos calcular aqui esta nova posição. Vamos ver. Ok? E agora eu vou carregar numa tecla, tenho uma posição nova. Sempre que eu carrego numa tecla, e reparem que ali o nosso retângulo está a mover-se. Ok? E porquê é que ele só está ali naquela zona? Porque ele está a calcular uma coordenada entre 0 e 100. Ok? Portanto, o 100 é aqui. Portanto, aqui o cantinho superior esquerdo dele nunca vai passar nem do 100 em x, nem do 100 em y. Ok? Portanto, ele vai andar sempre ali. Ok? Então, se agora, por exemplo, quisermos dar toda esta área para ele calcular uma coordenada aleatória, eu podia chegar aqui ao x, eu podia pôr este 800 aqui e no y podia pôr este 600. Mas vamos fazer aqui uma coisa diferente, que é, eu vou buscar uma variável de sistema, que é o width, que é o comprimento do meu canvas, e vou buscar a height, que é a altura do canvas. Ok? E aqui vou fazer o mesmo. Vou pôr aqui a width e vou pôr aqui a height.
ok? E agora já tenho aqui, portanto, uma coordenada aleatória que me vai fazer um cálculo de toda a área do canvas, sempre que eu carrego numa tecla. Se eu agora quiser, eu queria só usar aqui a barra de espaços para correr esta função, ok? Então, a maneira que temos para fazer isto é, eu primeiro vou imprimir na consola qual foi a tecla pressionada, qual é o código da tecla, ok? Reparem, eu vou tirar aqui este, portanto, para não executar uma linha, usa-se aqui o barra barra, que é um comentário, e reparem que é o que eu tenho aqui sempre que eu quero um comentário, comentar alguma coisa, uma nota para mim ou para alguém que vai ver este programa, eu uso barra barra. E se quisermos que uma linha não seja executada, usamos barra barra, ok? Então, temos ali na consola aqueles números, que é sempre que eu pressiono uma tecla, ele dá-me um número, que é o código dessa tecla. E então, aqui na barra de espaços, eu estou a ver que é o 32. Então, o que eu vou fazer aqui é if, que é se, keycode igual, e reparem que eu estou a usar 3 sinais de igual, que é a maneira em JavaScript de fazer uma comparação, ver se um valor é igual a outro. Ok. Então, eu agora estou a carregar em teclas. Reparem que ali na consola os valores estão ali a aparecer porque eu estou a carregar em várias teclas, mas nenhuma é o 32, nenhuma é a barra de espaços. Então agora eu vou carregar na barra de espaços e este código é executado. Ok? Eu posso pôr aqui até aqui console.log barra de espaços. Ok? Sempre que eu carrego ali, eu tenho ali este, vou tirar, pronto, barra de espaços e tenho aqui o valor calculado. Ok? Só mais uma coisa, que é, eu agora tenho aqui, vou colocar mais uma variável e vou-lhe chamar cor. E vamos também calcular uma cor nova. Venho aqui ao setup, vou colocar, portanto, a variável cor, vou dizer que é igual a color, que é para o sistema saber que aquela variável vai conter uma cor. Então, eu estou a pôr aqui a cor no texto. Também é giro, mas vamos lá pôr aqui. Pronto. E ele calculou-me aquele verdinho. Portanto, vamos fazer assim. Ok. Se eu carregar na barra de espaços, corro uma posição nova. Eu agora vou aqui descomentar este e vou usar a tecla C, que é o código 67, ok? Que é a tecla C de cor. Portanto, se a tecla pressionada for o 67, o C, então eu posso dizer aqui tecla C, e eu venho aqui buscar esta linha de código, que é para ele calcular uma cor nova. Então, barra de espaços, posição nova, tecla C, cor nova. E isto agora é sempre a adicionar aqui funcionalidades. Eu agora quero a cor do traço. Ok, vou-lhe chamar traço. Pronto. E vou copiar aqui esta linha. Vou pôr aqui o traço. Eu aqui tenho... portanto, eu vou definir aqui o stroke e vou pôr aqui o traço. Vou dizer que o stroke white é 10. Ok. E agora vamos ver qual é o código da tecla T de traço. É o 84. Então vamos lá.
Portanto, tecla T, traço, tecla C, cor. E eu aqui vou pôr traço. Portanto, C é a cor do preenchimento. Espera. Tecla T é 84. Ok? Portanto, o C é o preenchimento, o T é o traço, space, posição. Ok? O que é que podemos fazer mais? Vamos fazer uma espessura. E aqui na espessura do traço, portanto, vamos usar um floor random entre 0 e 30. E agora vamos ver qual é o código da tecla E de espessura, é o 69. Não é? Portanto, é aqui o 69. Tecla E, espessura do traço. E aqui, portanto, eu vou pôr a espessura igual a random floor. Não, desculpem. Portanto, espessura é igual a random. Espessura é igual a random a 30. Vamos ver. E agora aqui tenho que passar esta espessura para aqui o stroke weight. Ok? Pronto, e sempre que eu carrego na tecla E, ele calcula-me uma espessura nova. Aqui o T, o traço, é a cor do traço. C é a cor do preenchimento. Pronto, e como veem, eu posso continuar a adicionar aqui mais e mais parâmetros. Ok? Vamos ficar por aqui hoje. Para a próxima há mais. Então, até breve.